Ok, pessoal, vamos agora analisar aí os desenhos da imagem de um objeto real. Nós vamos estudar 5 casos para uma lente convergente e um caso para uma lente divergente. Os 5 casos para a lente convergente, eu vou colocar o objeto antes do anteprincipal, em seguida no anteprincipal, em seguida entre o anteprincipal e o foco, depois no foco e por último entre o foco e o centro óptico, ok? E no caso de uma lente divergente, vou colocar o objeto em uma posição qualquer, a gente vai ter sempre o mesmo tipo de imagem, a gente vai daqui a pouco classificar essas imagens, tá certo? Então assim, primeiramente para a gente poder fazer qualquer um desses desenhos aqui, você tem que recordar lá da aula passada aqueles raios notáveis que eu expliquei para vocês. Então assim, eu fiz 3 raios notáveis para a lente convergente e eu fiz 3 raios notáveis para a lente divergente. Você vai escolher 2 daqueles 3 raios, você pode escolher quaisquer 2 raios daqueles 3, da lente convergente e 2 quaisquer raios daqueles 3 raios para a lente divergente. E a partir desses 2 raios nós vamos ter a formação de uma imagem. Nós vamos desenhar a imagem, nós vamos classificar essa imagem aí para a gente poder ficar na tranquilidade de tirar algumas conclusões aí ao longo da explicação, ok? Então a primeira situação, coloquei o objeto aqui antes do anteprincipal, vou escolher 2 raios de luz. Os raios de luz que eu vou escolher obviamente são os mais fáceis de desenhar, pelo menos para mim, mas se você não quiser escolher os 2 raios, os mesmos 2 raios que eu vou escolher, não tem problema, você pode escolher, como eu já falei, quaisquer 2 raios daqueles 3, tá? Então o primeiro raio que eu vou fazer aqui, vai ser um raio paralelo, que eu acho mais fácil, tá aqui um raiozinho paralelo. Raio de luz paralelo, ele vai tocar aqui a lente, numa boa ele toca a lente. E pelo que nós já vimos na aula passada, paralelo, lembra o que? Foco, foco, paralelo, paralelo, foco, Então paralelo, esse raio aqui, ele vai convergir para o foco. Ele vai convergir para o foco da lente, tá aqui, Formação aqui, do nosso raio, na maior tranquilidade nós vamos ter essa passagem. Raio de luz paralelo, ele converge aí para o foco, ele sofre uma refração na lente e converge para o foco. Vou escolher outro raio de luz, posso escolher, por exemplo, um raio de luz passando pelo outro foco, vou fazer o contrário aqui, raio de luz que passa pelo outro foco. Observe aqui, numa boa, esse raio de luz aqui, ele está passando pelo outro foco, e ao passar pelo outro foco, ele vai ter que sair como? Ele vai ter que sair paralelo, segundo o que nós vimos na aula passada. Foco, paralelo, paralelo, foco, Paralelo, foco. Passando pelo foco, ele vai sair, então, paralelo. Tá aqui, o desenho pra gente na maior tranquilidade, Tá aqui numa boa. Tá aqui, então, o cruzamento dos raios refratados. Este raio aqui sofreu uma refração, este outro raio aqui sofreu uma refração. No cruzamento dos raios refratados, nós vamos ter a formação da imagem. Então, eu vou desenhar aqui a imagem para vocês numa boa. Tá aqui, Desenho da imagem, formação da imagem aqui neste ponto. Na maior tranquilidade, muito fácil, muito tranquilo. Beleza? Vamos começar então a classificar aqui essa primeira imagem. Essa primeira imagem ela é do tipo real ou virtual. O que você acha? Real ou virtual? Cuidado, ela não é virtual. Você que falou virtual é porque você está pensando assim, ela é formada dentro da lente. Galera, aqui a lente é um negócio completamente diferente de um espelho esférico. Lá no espelho esférico, de fato, quando a imagem ela era formada dentro do espelho, ela era considerada virtual. Só que numa lente, a gente não fala dentro da lente e fora da lente. A gente vai usar os termos antes e depois, tá certo? Então isso aqui é um sistema óptico completamente diferente lá do espelho esférico que nós já estudamos, tá certo? Então o que a gente vai fazer aqui, Você tem que se apegar àquele detalhe que eu falei para vocês nas aulas de espelho esférico, Eu falei para vocês assim, Falei que toda imagem real ela é invertida. Então essa imagem aqui, perceba que ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto, O objeto está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para baixo. E toda imagem invertida ela é do tipo real. Então essa imagem aqui, com toda a certeza do mundo, ela é do tipo real. E nós vamos classificá-la aqui numa boa. Essa imagem ela é do tipo real, tá aqui, real. Ela é invertida. Por que ela é real? Porque ela é invertida, Ela é invertida, tá aqui, na maior tranquilidade, ela é invertida. E ela é, se você for observar, ela é menor do que o objeto. Ela é menor do que o objeto. Compara o tamanho dela com o tamanho do objeto. Olha o tamanho do objeto, olha o tamanho da imagem. Ela é menor do que o objeto, menor. Tá ok? Então a imagem real, invertida e menor na primeira situação, primeira classificação que nós fizemos, tá ok? Vamos agora aqui para a segunda. Vou colocar o objeto agora no anteprincipal. Vou escolher 2 raios daqueles que nós já vimos, O raio que eu vou escolher os mesmos 2 raios, porque eu acho esses raios mais fáceis aqui para a gente poder fazer o desenho. Então tá aqui, raiozinho paralelo. Fica super tranquilo de se desenhar. Este raio paralelo ele vai passar pelo foco da lente, Reparem que ele vai passar aqui, pelo foco da lente. Tá aqui, Raio paralelo,
ele sofre uma refração passando pelo foco da lente. Tá aí, primeiro raio. Segundo raio de luz que eu vou fazer, raio de luz passando pelo foco, eu já sei que ele sai paralelo. Foco paralelo, paralelo, foco. Lembra? Foco paralelo, paralelo, foco. Ó, paralelo, foco. Vou traçar um raio de luz agora passando aqui, ó, pelo foco. Raio de luz passando pelo foco. Tá aqui, ele vai sofrer uma refração e vai sair como? Ele vai sair aqui, ó, paralelo, na maior tranquilidade do mundo. Tá aqui, ó, super fácil. E perceba que o cruzamento desses raios, ele ocorre exatamente aqui, ó, embaixo, aqui abaixo aqui deste antiprincipal, deste outro antiprincipal. Observem aqui, ó, tá aqui a formação da imagem, né? Deste outro objeto, quando a gente coloca esse objeto agora sobre o antiprincipal. Perceba que há uma coincidência. Quando você colocar o objeto no antiprincipal, a imagem também vai ser formada no antiprincipal. Vamos classificar essa imagem então. Essa imagem, ela é real ou virtual? O que você acha? Já dei a dica para vocês, quando a imagem está de cabeça para baixo, necessariamente ela é do tipo o quê? Do tipo real. Toda imagem invertida, ela é real. Então perceba que esse objeto, essa imagem aqui, ela é invertida em relação ao objeto, ó, né? Então com toda certeza essa imagem é do tipo real. Se ela é real, ela também é invertida, você consegue ver aqui pela disposição dela. Ela é invertida, né? Invertida. E repare que o tamanho dela é exatamente o mesmo tamanho do objeto. Eles possuem o mesmo tamanho igual. Vou colocar aqui, ó, igual. Então essa imagem é o que a gente chama de real, invertida e igual. Então vamos tirar uma conclusão importante. Toda vida que você colocar o objeto no antiprincipal, a imagem ela vai aparecer real, invertida e igual. Esse igual é o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho. E perceba que essa imagem aqui, ó, ela está à mesma distância em relação à lente, ó. O objeto e imagem, eles são equidistantes em relação à lente, né? Ó, essa distância aqui é igual a essa outra distância, tá certo? Então, essa é uma situação bem particular, pessoal. Objeto no antiprincipal, a imagem também cai no antiprincipal, com o mesmo tamanho, né, com a mesma altura, mesma distância em relação à lente, é uma situação muito importante para a gente. Então a situação do real invertido igual. Vamos para a terceira situação, terceira posição aqui que eu vou colocar o objeto. Vou colocar o objeto agora entre o antiprincipal e o foco. Vou desenhar aqui os raios de luz, vou desenhar novamente o raio de luz paralelo. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas por que só desenha esses raios? É porque eu acho esses raios mais fáceis, tá? Para a gente poder fazer o desenho. Por isso que eu estou escolhendo esses aí que eu estou fazendo aqui para vocês. Raio de luz aqui, ó, por exemplo, paralelo. Tá aqui, ó, raio de luz paralelo. Vou desenhar aqui numa boa. Esse raio de luz, ele vai sofrer uma refração na lente, ele vai atravessar a lente e vai convergir aqui, ó, para o foco. Como nós já sabemos, todo raio de luz paralelo passa aqui pelo foco, foco paralelo, paralelo, foco, né? Foco paralelo, paralelo, foco paralelo, aqui ó, paralelo, foco, na maior tranquilidade. E agora eu vou desenhar um raio de luz para variar, vou desenhar um raio de luz agora passando pelo foco. Raio de luz que passa pelo foco, ele vai tocar a lente e ele vai sair o que? Ele vai sair paralelo. Tá aqui ó, numa boa, raio de luz que passa pelo foco. Tá aqui, raio de luz que passa pelo foco. Ele vai sair assim, ó, ele vai sair paralelo. Tá aqui, ele vai sair desse jeito. Ele vai sair aqui paralelo, ó. Opa! Tá aqui, paralelo. Dá para entender, ficou bacana. E aqui perceba que o cruzamento dos raios refratados ocorreu neste ponto, ó. Este raio de luz sofreu uma refração, este raio de luz sofreu uma refração, né? E o cruzamento ocorreu neste ponto aqui, ó. Então, neste ponto onde vai ser formada a imagem que eu vou desenhar aqui para vocês. Tá aqui a imagenzinha. Reparem a imagenzinha que vai ser formada. Tá aqui. Bacana. Vamos classificar essa imagem? Vamos sim. Essa imagem aqui é do tipo real virtual. Agora que você já está tranquilo, você já sabe que essa imagem ela é invertida. E se ela é invertida, ela é real. Toda imagem real ela é invertida. E olha o que está acontecendo, ela é invertida. Então vamos classificar essa imagem como sendo uma imagem do tipo real. Tá aqui, real. Se ela é real, ela é invertida. Numa boa, muito fácil, muito tranquilo, né? Invertida. E reparem o tamanho aqui dessa imagem, ó. Repare que essa imagem agora ela está maior do que o objeto. Olha o tamanho do objeto, olha o tamanho da imagem. Essa imagem ela é maior do que o objeto. Então vamos colocar aqui, ó, maior, tá? Real invertido e maior. E daqui a gente já pode tirar duas conclusões importantes, né? Duas conclusões nós podemos tirar aí na maior tranquilidade. Repare que à medida que a gente vai aproximando o objeto do foco, né? À medida que esse objeto vem se aproximando do foco, ó, ele está se aproximando do foco, duas coisas acontecem aí com a imagem, né? Perceba que essa imagem real,
ela vai se afastando da lente. Perceba, ó, antes a imagem estava entre o ente principal e o foco. Quando eu comecei a aproximar do foco, o objeto, ó, fui aproximando o objeto do foco, essa imagem já está no ente principal. Continuei aproximando, ela já está depois do ente principal. Ou seja, essa imagem ela vai se distanciando da lente. Então assim, à medida que a gente vai aproximando o objeto, né, o objeto real ali do foco, a imagem real que é formada, ela vai o quê? Ela vai se distanciando da lente, ela vai ficando cada vez mais longe da lente, essa imagem real, tá certo? Outra conclusão importante que nós podemos tirar, essa imagem ela vai aumentando de tamanho. Repare, ela começou menor, depois ela ficou igual, mesmo tamanho, e depois ela ficou maior. Então, à medida que a gente vai aproximando o objeto do foco, essa imagem real ela vai se distanciando e essa imagem real ela também vai aumentando de tamanho. São duas conclusões que nós podemos tirar aí na maior tranquilidade. Lembrando que na segunda situação, quando você colocar o objeto no ente principal, né, quando você coloca o objeto no ente principal, a imagem que a gente vai ter, que vai ser gerada, ela vai ter exatamente o mesmo tamanho, ela vai ser invertida e ela fica a mesma distância do objeto à lente, vai ser a distância da imagem à lente, ou seja, essa imagem, a imagem e o objeto eles são equidistantes em relação à lente, resumindo, tá? Nomezinho meio chato de se falar, mas dá para você entender numa boa. Vou colocar agora o objeto aqui, ó, vou colocar o objeto agora no foco, aí nós vamos desenhar, né? Vamos fazer aqui o desenho na maior tranquilidade. Vou fazer aqui um raio de luz paralelo. Raio de luz paralelo, nós já sabemos, estamos cansados de fazer. Este raio de luz ele vai passar aqui, ó, ele vai passar pelo foco. Aqui, ó, ele passa pelo foco, outro foco aqui, ó, o foco é filinha, na maior tranquilidade. Este raio de luz. Aqui nesse caso eu não vou fazer um raio de luz passando pelo foco, porque esse raio de luz ele não vai bater na lente, vai ficar meio estranho. Então eu vou fazer assim, ó, vou escolher um outro raio daqueles que a gente viu na aula passada. Vou fazer um raio de luz passando pelo centro óptico. Tá aqui, ó, raio de luz passando pelo centro óptico. Nós vimos que esse raio de luz, quando ele passa pelo centro óptico, ele passa direto sem sofrer desvios. Tá aqui, ó, nosso raio de luz, nosso segundo raio de luz aqui, ó, que eu desenhei para vocês. Ficou horrível, né? Mas tudo bem, dá para você entender numa boa. Perceba que essas duas retas, elas são paralelas, né? E nós vimos já lá na parte dos espelhos esféricos, quando nós temos duas retas paralelas, a gente fala que essas paralelas, elas se encontram no infinito. Ou seja, esses raios de luz refratados aqui, ó, eles vão se encontrar no infinito. Essa imagem aqui, ela vai ser formada no infinito, ela vai ser gerada no infinito. E nesse caso a gente classifica essa imagem como sendo a imagem do tipo imprópria, tá? Ou a imagem do tipo imprópria. Tranquilo demais isso daqui, ó, a imagem do tipo imprópria. Um detalhe que a gente pode então tirar aí como conclusão. Se a gente colocar o objeto no foco, a imagem ela é formada no infinito, né? A imagem ela é chamada de imprópria. Se a gente fizesse o contrário, se a gente colocasse o objeto no infinito, a imagem seria formada então aonde? A imagem seria formada no foco. Ó, objeto no foco, imagem no infinito. Objeto no infinito, imagem no foco. Essas duas palavras também elas andam juntas, tá? Foco, infinito, infinito, foco, imprópria, tá? São palavras que andam juntas, tá bom? Então, quando você colocar o objeto no foco, a imagem ela está no infinito. Quando você colocar o objeto no infinito, né? A imagem está no foco. Um exemplo de objeto, por exemplo, no infinito, a gente poderia considerar o Sol. Se a gente considera essa distância do Sol até a lente, se você considera essa distância, compara essa distância com as dimensões da lente, a gente pode considerar essa distância como sendo uma distância aí infinita, né, pra gente. Aí o que vai acontecer? A imagem do Sol, ela é formada no foco da lente, tá? Aí para você entender o motivo é muito fácil. Agora que você já domina a ideia dos raios de luz, aqueles raios notáveis, nós vimos que os raios solares, né, devido à distância do Sol à Terra, esses raios solares eles chegam à Terra aí praticamente paralelos e ao atravessar uma lente convergente, eles vão convergir para o foco da lente. Ou seja, todos os raios vão convergir para o foco. A gente vai ter o cruzamento dos raios refratados no foco. A imagem do Sol vai ser formada então no foco, tá certo? Isso é um detalhe importante. Então, objeto no foco, imagem no infinito, imagem própria. Objeto no infinito, imagem no foco, tá certo? É por isso que você consegue queimar alguns objetos aí utilizando uma lente convergente, porque a imagem, né, do Sol é formada no foco. Aí você coloca, por exemplo, algum objeto que você queira queimar, é só você posicioná-lo no foco da lente. Aí você consegue queimar esses objetos com essa lente convergente, ok? Então assim, no quarto caso, objeto no foco, a imagem é chamada de imprópria, a imagem dita imprópria. Beleza. Quinto caso, vou colocar o objeto aqui, ó, entre o foco e o centro óptico.
né? E vou escolher dois raios de luz daqueles que a gente viu. Você pode escolher quaisquer dois raios. Vou fazer aqui um raio de luz, por exemplo, paralelo, que é o meu favorito, que é o que eu acho mais tranquilo, ó, raio de luz paralelo. Nós sabemos já que ele vai convergir para o foco. Ele converge aqui, ó, para o foco da lente na maior tranquilidade. Tá aqui, ó, muito tranquilo, e este raio aqui, ó, muito fácil, tá? E eu vou escolher agora um outro raio de luz. Vou fazer um raio de luz agora passando aqui, ó, passando pelo centro óptico. Aqui, ó, centro óptico da lente. Repare aqui, ó, que este raio de luz está passando pelo centro óptico. Um detalhe importante, perceba que esses raios aqui agora eles não vão se encontrar aqui, ó, deste lado direito da lente, né? Mas você pode estar pensando, não, mas no infinito eles se encontram. Não, eles não são paralelos. Repare, ó, eles são paralelos? Não, eles não se encontram, eles são abertos. E se você continuar aqui, ó, deste lado direito, né? Perceba como eles são abertos, eles vão ficar cada vez mais longe. Eles não vão se encontrar então ali do lado direito. Então o que a gente vai ter que fazer para eles se encontrarem? Para que esses raios aqui se encontrem, você vai ter que traçar aqui, ó, um prolongamento deles. Você vai prolongar aqui, ó, a lente, você prolonga, dá uma prolongadazinha básica, aqui, ó, prolonga, e prolonga o outro raio também. Aqui, ó, você vai dar uma prolongada básica aqui para ver se eles se encontram. E aqui nesse caso você vai reparar que eles vão se encontrar aqui, ó, antes da lente. Eles vão se encontrar aqui antes da lente, ó. Perceba que o cruzamento desses prolongamentos ocorreu neste ponto aqui, ó, neste ponto. Então, neste ponto é onde vai ser formada a imagenzinha que eu vou colocar aqui para vocês, ó. A imagenzinha ela vai ser formada, então, aqui, ó, quase no foco, né, da lente. Beleza? Tá aqui a imagem que é formada. Bacana. Então, assim, olha só aqui o que aconteceu. Perceba que essa imagem ficou um pouquinho antes do foco, né? Olha só como é que a gente pode classificar essa imagem, né? Perceba que essa imagem, ela é virtual ou ela é real? Bem, pelo que eu já falei para vocês aí, pela dica que eu dei para vocês, toda imagem real é invertida. Perceba que essa imagem aqui ela não é invertida, ó, ela é do tipo direito, ó, ela está de cabeça para cima, o objeto para cima, a imagem está de cabeça para cima também. Então essa imagem aqui ela é do tipo direito. E toda imagem direita, conforme nós vimos lá nos espelhos esféricos, isso aqui eu já falei para vocês lá desde o comecinho da matéria, tá? Toda imagem direita ela é do tipo virtual. Então essa imagem aqui, sem dúvida nenhuma, ela é virtual. Aqui, ó, virtual. Se ela é virtual, ela é também o que? Direita, né? Direita. E ela é, se você for dar uma olhada aqui nela, ela é maior. Virtual, direita e maior. Virtual, direita e maior. É a classificação aqui dessa imagem. Perceba que este caso aqui, este quinto caso, é o caso de uma lupa. É quando você usa uma lupa como um instrumento aí de observação para você poder enxergar os detalhes, né? Aí de um determinado objeto, tá? Quem já usou uma lupa para poder enxergar os detalhes de um objeto, sabe que não é só você chegar e colocar a lupa a qualquer distância do objeto, né? Quem já usou uma lupa sabe que quando você faz isso, coloca uma distância qualquer do objeto, a imagem muitas vezes ela vai aparecer invertida para a gente. Para você poder usar a lupa aí como instrumento de observação, para você poder enxergar os detalhes para que a imagem apareça direita, ampliada para você, né? Virtual. Você deve fazer isso daqui com a lupa. Você faz esse movimento aqui com a lupa. Por que desse movimento? Diz aí para mim. É bem fácil de você entender. Você faz esse movimento aqui com a lupa para tentar deixar o objeto entre o foco e o centro óptico aqui, ó, da lupa. Quando você faz esse movimento aqui com a lupa, ó, quando você faz esse movimento com a lupa, você está colocando o objeto que você está analisando entre o foco e o centro óptico aqui da lupa, né? E quando você fizer isso, você vai ter uma imagenzinha desse objeto. Essa imagem aqui para a gente ela vai aparecer virtual, direita e maior, virtual, direita e ampliada. Então, a lupa ela é uma lente do tipo convergente, tá? Ela é uma lente do tipo convergente. Mas para nós utilizarmos como lupa, para nós utilizarmos como instrumento de observação, para que a imagem apareça virtual, direita e ampliada, que é aquela situação que as pessoas usam, né, quando está utilizando uma lupa, o objeto ele deve ficar entre o foco e o centro óptico. Por isso que você faz esse movimento, ó, para tentar deixar o objeto entre o foco e o centro óptico. Aí a gente vai ter essa imagem aí gerada para a gente, virtual, direita e maior. E no caso de uma lente divergente, né? No caso de uma lente divergente, a gente não vai ter aí muito segredo. Você pode colocar o objeto em qualquer posição, né? Para uma lente divergente, a gente vai ter somente um tipo de imagem. A gente vai ter apenas uma classificação. E eu coloquei esse objeto aqui, ó, um pouquinho depois do foco, para a gente poder fazer o desenho. Vou escolher dois raios, daqueles que a gente viu para lente divergente. Tá aqui, ó. Primeiro raio de luz, raio paralelo. Tá aqui, raio de luz paralelo.
paralelo, esse raio de luz, perceba, ele não vai para o foco. Tem que tomar cuidado, porque essa lente é uma lente divergente, é aquela lente que espalha a luz, tá certo? Ela espalha a luz, só que, poxa, paralelo nós já vimos, tem a ver com foco, né? Tem a ver com foco, só que ela não pode ir para o foco. Ela vai espalhar numa direção que, se você prolongar, conforme nós vimos na aula passada, esse raio de luz, esse prolongamento vai passar pelo foco, tá certo? Isso a gente viu tudo na aula passada, eu tenho certeza que vocês em casa, vocês estão tranquilos, tá certo? Então esse raio de luz ele vai ser refletido dessa forma, mas se você prolongar, você vai reparar aqui, ó, que ele vai passar pelo foco, tá aqui, ó. Então o raio de luz paralelo, ele espalha numa direção que passa pelo foco. Lembrando que o rapzinho, ele faz todo sentido, ó, foco paralelo, paralelo, foco. Foco paralelo, paralelo, foco. Ó. Paralelo, ele sai numa direção que passa pelo foco. Faz sentido, tá certo? E o outro raio de luz que eu vou fazer aqui para vocês é este raio aqui, ó. Um raio de luz passando pelo centro óptico, né, da lente. Um raio de luz que passa aqui pelo centro óptico da lente, nós já vimos que ele vai direto, sem sofrer desvios. Reparem aqui, pessoal, que este raio refratado e este raio refratado, eles não vão se encontrar, porque eles estão espalhando, eles estão se distanciando, eles não vão se encontrar deste lado direito. Mas para que eles se encontrem, eu devo prolongar, ó, este raio de luz refratado aqui, ó, e devo prolongar este raio de luz refratado. Nós vamos ter um encontro desses raios de luz, que na realidade já está representado aqui para a gente, ó, neste ponto bem aqui, ó. Aqui é onde há um encontro deste prolongamento com este prolongamento aqui, ó. Então a gente vai ter um encontro aqui, e aqui é onde vai ser formada a imagem para a gente, ó. Tá aqui a imagenzinha que vai aparecer. Tá aí a imagem, numa boa, na tranquilidade, e nós podemos classificar essa imagem. Essa imagem para a gente ela vai ser do tipo, ó, virtual ou real? Pensa aí comigo. Ela é direita ou ela é invertida? Perceba, ela é direita em relação ao objeto, ó. Os dois estão de cabeça para cima. Então ela é direita. Se ela é direita, ela vai ser do tipo virtual. Toda imagem direita, ela é virtual. Então essa imagem aqui ela vai ser chamada de virtual. Tá aqui, ó, virtual. Além de virtual, ela é direita. Ela é direita. E repare que ela é menor, tá? Reparem que ela é menor. Virtual, direita e menor. Ok? Bem simples, bem tranquilo aí. Eu tenho certeza que deve estar passando aí pela sua cabeça a seguinte questão aí, ó, né? Você deve estar se perguntando, não, peraí, cara, esse filme aqui eu acho que eu já vi antes, né? Essa classificação toda aqui me parece bem familiar. Eu queria que vocês reparassem aí alguns detalhes que eu vou falar para vocês, e na nossa próxima aula eu vou copiar esses detalhes para você tê-los, né? Aí como esquema para você ficar lendo e tal, para você poder acertar as questões teóricas numa boa, tá certo? Para você conseguir aí diferenciar os espelhos das lentes, tá? Primeira coisa importante que eu queria que vocês observassem é que existe um elo aí muito forte, né? Existe um elo muito forte entre uma lente convergente, tá? E um espelho côncavo. Existe esse elo. Na realidade é uma coincidência, tá? Eu não estou dizendo para vocês que a lente convergente ela é um espelho côncavo, de jeito nenhum. São dois sistemas ópticos completamente diferentes. A lente ela refrata a luz, o espelho ele reflete a luz. Então são sistemas ópticos diferentes. Mas existe uma coincidência aí entre eles, tá certo? Nós temos 5 casos para a lente convergente. Nós tínhamos 5 casos lá para o espelho côncavo, né? E nesses 5 casos que eu desenhei para vocês, né, nessa sequência, é a mesma sequência, tá? Aí daqueles casos que eu tinha desenhado para vocês lá no espelho côncavo, tá certo? Então se você pegar os seus esquemas, que eu tenho certeza que você vem anotando, a primeira imagem lá no espelho côncavo ela era assim, ó, real invertido e menor. A segunda imagem no espelho côncavo ela era assim, ó, real invertido igual. A terceira imagem no espelho côncavo, você está olhando nas anotações, eu tenho certeza, ela é real invertido e maior. A quarta imagem no espelho côncavo ela era imprópria. E a quinta imagem no espelho côncavo ela era virtual, direita e maior. Então eu tenho certeza que você já está observando aí e você está assim, caramba, é verdade isso daí, né? Tal. Tenho certeza, tá? E olha só o detalhe. Então a gente pode falar que a lente convergente ela está para, né? Ela está para o espelho côncavo, em termos dessa coincidência aqui, tá? Essa coincidência na sequência aí das imagens, nessa classificação que a gente fez. E a gente pode falar que a lente divergente, ela está para o espelho convexo, porque repare aqui, ó, a classificação que nós tivemos aqui para a lente divergente, a imagem ela é sempre virtual, direita e menor. E lá no espelho convexo nós só tínhamos um caso também, e a imagem no espelho convexo, que nós já estudamos,
ela era também virtual, direita e menor. Eu não estou dizendo para vocês que a lente divergente ela é um espelho convexo, de fato não, são sistemas ópticos diferentes, tá? Mas eu estou dizendo para vocês que existe essa coincidência, existe esse elo, existe essa coincidência aí entre esses dois sistemas ópticos, tá? Então a gente pode falar que a lente divergente ela está para, né? Ela está para o espelho convexo, ou seja, existe aí, né? Essa coincidência, como eu já falei para vocês. E eu não sei se vocês lembram, eu tenho certeza que vocês lembram, tá? Lá na parte de espelhos esféricos, nós fizemos um esquema, nós fizemos uma jogada, nós usamos uma dica irada, uma tática irada lá na época, para a gente poder aprender essa sequência sem fazer o desenho. Para aquela galera que não vai lembrar, né, como desenhar, o desenho ele é muito importante, mas pode ser que você não consiga desenhar, você não tem habilidade para desenho e tal, pode ser que socorra. Aí nesse caso você tem uma chance só, que é usar aquela musiquinha, a musiquinha irada, aquela musiquinha salvadora que nós já vimos, tá certo? Que é a nossa dica irada aqui de hoje, né? Usar novamente a musiquinha. E aqui para você entender como a gente vai usar a musiquinha, eu coloquei aqui para vocês lente convergente, coloquei aqui para vocês lente divergente, tá? Repare, esse esquema aqui pelo menos você tem que saber fazer. Você não vai precisar desenhar as imagens nessa sequência aqui toda, mas você tem que saber a sequência, as posições aí do objeto. Então, por exemplo, ó, primeira posição, tá? Vou só dar uma prolongadazinha aqui, ó, para ficar bacana, tá aqui. Primeira posição é antes do anteprincipal, essa aqui é a posição 1, tá certo? Antes do anteprincipal. Posição 2, sobre o anteprincipal, tá aqui a posição 2, na maior tranquilidade. Posição 3, entre o anteprincipal e o foco. Isso aqui também você deve saber que a posição 3 é entre o anteprincipal e o foco. Posição 4, sobre o foco, tá aqui, ó, sobre o foco. E a posição 5, entre o foco e o centro óptico, tá? Entre o foco e o centro óptico é a posição 5. Para a lente divergente, você pode colocar o objeto em qualquer posição. Nós vamos ter sempre o mesmo tipo de imagem. Vou colocar o objeto bem aqui, ó. Nós só temos uma posição aí para a lente do tipo divergente. E a musiquinha, né, que a gente usou, era a musiquinha lá com a mesma melodia dos meus dedinhos, tá? O que é que acontecia? Esse real invertido e menor, a gente chamou carinhosamente, a gente apelidou esse cara aqui carinhosamente de Ri menor. Real, invertida e menor, tá? Esse real invertido igual, nós chamamos de Ri igual. Real, invertida e igual. Este Ri maior, ó, real invertido e maior, é o que nós chamamos aí, desculpa, ó, de Ri maior. Real invertido e maior, ok? Imprópria, tranquilo, não tem muita dificuldade, a gente vai chamar de imprópria mesmo, tá certo? Aqui, ó, virtual, direita e maior é o que a gente vai chamar aqui, ó, de VD maior, tá? Virtual, direita e maior, VD maior. E aqui, ó, virtual, direita e menor, VD menor, VD menor. E a nossa musiquinha, eu tenho certeza aí que vocês lembram, tá? Vocês têm cantado aí todo dia, quando você está tomando banho. Aí eu sei que você canta essa musiquinha, eu tenho certeza. É uma musiquinha trilouca, né, pessoal? Aí a gente vai gravar um CD depois, tá? Com essa musiquinha, que ridículo, né? Mas enfim, a musiquinha ela é assim, ó. Você coloca, ó, Ri menor. A música é desse jeito? Não, daqui a pouco eu vou cantar para vocês, tá? Não, você não vai cantar não, por favor, não cante. Canto, tá? Ri menor, Ri igual, ó, Ri igual, Ri maior, Ri maior. Aí você vai colocar assim, ó, imprópria, imprópria, ok? Aí você vai colocar vai dar maior, VD maior e VD menor. Tá aqui, ó. Essas aqui são as 5, né? As 5 classificações aqui, ó, para a lente convergente, as 5. E essa última aqui é a classificação para a lente divergente, vai dar menor. Perceba que eu coloquei exatamente na sequência, ó, Ri menor, Ri menor, Ri igual, Ri maior, tá aqui, ó, Ri maior, né? Imprópria, tá aqui imprópria. E aqui, ó, vai dar maior, tá aqui perfeito. E por último, vai dar menor, que é o da lente aí do tipo divergente. E a musiquinha ela era assim, então, ó. Ri menor, Ri igual, Ri maior, pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor, ok? Bem fácil a musiquinha, eu sei que você já sabe ela de cor, tá? Não precisava nem eu ter cantado, né? Mas é bem tranquilo, ó. Vou cantar novamente aí, só para aquela galera que não acompanhou. Canta mais um, bis, mais um.
mais, tá bom, vai lá, para você. Então vai ser assim, ó, não, não cante, canto. Vai ser assim, ó, Ri menor, Ri igual, Ri maior, pode ser imprópria, vai dar maior, vai dar menor. Bacana? Então é só você pegar aqui a ideia, ó, que essas 5 primeiras classificações vai ser para lente convergente, ó, lente convergente na maior tranquilidade do mundo, ó, lente convergente. Ok? E essa última classificação aqui vai ser para lente do tipo divergente. Lente divergente, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Sempre, 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 sempre. Divergente. Bacana. Tá aqui. No corpo ficou muito meio apertado, mas acho que dá para você entender aqui a ideia. E o que significa esse 1, 2, 3, 4, 5? Esse 1, 2, 3, 4, 5 é aqui, ó, a sequência. Ó. Primeiro, 1, tá aqui o 1 ó, pra gente. Esse aqui é o nosso 1. Tá aqui. O 2 é o Ri igual. Tá aqui o 2, Ri igual. O 3, Ri maior. Tá aqui, ó, o 3, Ri maior. O 4, impróprio. E o 5, virtual direita maior. Então significa dizer, se você colocar a imagem aqui, ó, antes do antiprincipal, classificação 1, real invertido e menor. Se você colocar o objeto aqui, ó, no antiprincipal, classificação 2, real invertido igual. Se você colocar o objeto entre o antiprincipal e o foco, 3. Então 3 para a gente, real invertido e maior. Se você colocar o objeto no foco, é o 4, quarta posição, impróprio. Se você colocar o objeto entre o foco e o centro óptico, né, quinta posição aqui, ó, virtual, direita e maior, vai ser a classificação dessa imagem. E no caso aqui, para qualquer posição que você coloque o objeto em relação a uma lente divergente, a imagem ela vai ser sempre virtual, direita e menor. Então assim, só para a gente finalizar aqui essa nossa aula, um detalhe que eu queria que você tirasse também como conclusão, detalhe importante, tá? Repare que a lente convergente, ela gera imagem do tipo real, ó, gera imagem do tipo real e gera imagem do tipo virtual, tá aqui, tá? A lente divergente, ela só gera imagem do tipo virtual. Então, uma conclusão importante que a gente pode tirar. Se uma questão disser que a imagem é do tipo real, você já sabe com toda a certeza do mundo que a lente é do tipo convergente. Porque a única lente que gera imagem real é a lente convergente. Agora, se a questão disser que a imagem é do tipo virtual, você não pode garantir que a lente é do tipo divergente. Porque a lente convergente, ela também gera um caso de imagem virtual. Tá certo? Ela também gera um caso de imagem virtual. Então assim, o que é que você tem que colocar na sua cabeça? Se a questão disser que a imagem é real, com certeza a lente é convergente. Se a questão disser que a imagem é virtual, você tem que ter um pouquinho de calma. E para você diferenciar aí uma imagem virtual de uma com a imagem virtual da outra, o que é que você vai fazer? Basta você analisar o tamanho da imagem. Se a imagem for do tipo virtual e maior, lembre-se que você está trabalhando com uma lupa, né? Esse caso aqui é uma lupa que a gente tem, né? Então a lente ela é do tipo convergente. Se a imagem for virtual, direita e menor, né? Neste caso aqui a lente ela vai ser do tipo divergente, tá certo? Então para você poder diferenciar a virtual da convergente da virtual da divergente é o tamanho. A da convergente é uma lupa, ela amplia. A da divergente não. A da divergente a imagem ela fica menor, fica sempre virtual, direita e menor. Isso daí não vai mudar para um objeto do tipo real, tá ok? Então continue acompanhando nossas aulas aí de lentes. Uma boa, vamos lá então, ok?